Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro O Sol Mais Brilhante, da autora Adrienne Benson. Esse aqui é o livro que veio na caixinha da Tag Inéditos do mês de maio. E como sempre, ele vem dentro, então, de uma box, né? Passou esse ano a vir dentro de uma box, os livros da Tag Inéditos, e não mais dentro de uma jacket. Ele vem acompanhado por uma revista que sempre traz mais informações sobre a obra. Normalmente aqui a gente vai conhecer um pouco sobre o cenário que a autora escolheu, né, para falar sobre a história. Vai ter uma entrevista com o autor, não é regra, tá? Já teve uma revistinha que não veio entrevista com o autor. E aqui nessa parte final sempre vem outros títulos que têm a mesma temática. O brinde do mês foi uns pacotes de sementinhas que eu não sei onde eu guardei, eu não sei onde eu enfiei, mas veio semente de cenoura, de alface, de alguma outra coisa agora que eu não tô me recordando do que era. Bem, essa história aqui, ela vai se passar então na África, né, no continente da África, mais precisamente em uma maior parte no Quênia. E aqui a gente vai acompanhar três mulheres distintas que acabam se conectando por causa da maternidade. E é basicamente sobre isso que o livro vai falar. Sobre como cada mulher sente a maternidade de uma forma diferente, vê de formas distintas e se conecta com o filho, se relaciona com o filho de um jeito único. Mas além disso, também fala sobre relacionamentos familiares e como eles podem ser ou não conturbados de acordo com o que as pessoas fazem. Mas esse livro também não é só sobre isso. Aqui a gente vai ver uma cultura muito diferente, que é a cultura dos Maasai. Não sei se eu tô pronunciando certo, provavelmente não, porque é uma palavra, né, de descendência africana. E os Maasai, eles são uma tribo seminômade que vive em maior parte no Quênia. E seu idioma é o Maa. Provavelmente também não estou pronunciando certo. E eles são uma sociedade patriarcal, onde os homens eles podem ter mais de uma esposa e a mulher ela é valorizada pela sua fertilidade. Então, uma mulher que não pode ter filhos não é uma mulher valorizada aqui nessa história. Há também outras peculiaridades da cultura Maasai, como rituais, roupas, acessórios. Leona, a nossa primeira personagem apresentada aqui, ela se formou, ela é uma antropóloga e ela decide deixar os seus pais, a sua casa nos Estados Unidos e viver em uma tribo Maasai, porque ela tem como intuito comprovar que o fato do governo ter proibido eles de se mudarem, de lugar, né, de serem nômades, eles teriam então que fixar moradia em um lugar único. Isso está assim causando sérios danos à cultura Maasai, que eles são culturalmente nômades desde o início da existência da tribo, né? E também pelo fato de que a África, a região, ela passa por uma seca muito grande. Isso está prejudicando muito, pois eles não têm pasto para o gado e nem água, né, para os seus animais. Nessa tribo, a gente também vai conhecer a Simi, que é uma Maasai, que é um pouquinho diferente. Ela fala inglês porque a mãe dela queria que ela aprendesse, que ela estudasse, que ela tivesse conhecimento e que ela não fosse apenas mais uma esposa de um homem ali da tribo. E acontece que a Simi, ela é infértil, ela já está casada há uns bons anos e ela não tem filhos, e por isso as outras esposas do seu marido acabam sempre meio que fazendo bullying com ela. E ela acredita que ela só não foi mandada embora, ela só não foi expulsa da tribo pelo fato de que essa é a única que consegue falar então com a Leona, né, com a americana, porque ela é a única que fala inglês. E ela fica responsável por fazer essa tradução, essa intermediação entre os Maasais e a Leona. Porque aqui, além da mulher que não tem filhos, ela não ser valorizada, uma mulher infértil é vista como uma forma de maldição, uma forma de azar. Bem, acaba que Leona acaba engravidando de um cara com quem ela dormiu apenas uma noite e ela não quer esse bebê. Então a Simi vê a oportunidade de finalmente ter um filho, porque aqui na cultura, quando a mulher ela não é fértil, ela pode sim adotar uma criança e aí ela passa a ser considerada uma mulher de valor. E já no nascimento da filha de Leona, a Simi já adota a menina
porque Leona se recusa até a amamentar a própria filha. Em um outro lugar, nós vamos conhecer a Jane, que trabalha numa ONG de proteção aos elefantes. Ela acaba sofrendo um atentado por parte dos caçadores, onde eles matam, né, o companheiro dela, a pessoa que levava ela para cima e para baixo ali, que trabalhava junto com ela. E ela mesma acaba sofrendo uma certa violência, porque eles entram na casa dela, eles quebram a câmera dela, eles agridem ela fisicamente. E ela então acaba conhecendo o Paul, que trabalha na embaixada americana lá, acho que no Quênia, já tá no Quênia nessa parte da história, não me recordo muito bem. Eu sei que a história ela vai se passar em 3 localidades ali do continente da África, que são até que bastante conhecidas, mas agora eu não me recordo o nome. E então ela conhece o Paul, eles acabam se apaixonando e ela acaba deixando a profissão dela de lado e se casando com ele. O Paul, ele se muda muito, né, por trabalhar em embaixadas, ele sempre vai de uma embaixada a outra, ele sempre tá mudando de localidade, de país, e a Jane acaba deixando sua profissão e segue com o Paul. Até que uma noite o país em que eles estão sofre um golpe de estado e ela vê várias pessoas sendo assassinadas diante da casa dela. Ela começa então a ficar com muitas neuras na cabeça e ela descobre que tá grávida. Eles acabam voltando aos Estados Unidos para poder ter, né, a Grace, que vai ser a filha dela, mas eles depois de algum tempo eles retornam também ao Quênia. E é ali que a vida dessas 3 mulheres elas vão se interligar. Acompanhar essas 3 mulheres no início pra mim foi muito chato, porque assim, a Jane ela parecia muito fraca, a Leona egoísta e a Simi desesperada. Mas aos poucos, conforme eu fui dando continuidade na leitura, as camadas das personagens elas foram sendo apresentadas. E no fim eu acabei me vendo assim muito ligada à história. São tantas problemáticas, são tantos detalhes que constroem essa narrativa que no fim eu acabei me apaixonando pelo livro. Para dizer que não foi tudo flores, que não foi tudo amor, há momentos em que eu me senti distanciada da história. O livro ele é narrado em terceira pessoa e teve momentos sim, em que eu senti um distanciamento da história porque eu tive a impressão que a narrativa ela tava muito corrida. Bem, a edição da tag, como sempre, ela é bastante caprichada, ela é muito bonita. Essa parte interna, ela é sempre colorida, às vezes vem algum detalhe, outros não. O livro ele é dividido em partes, né? Parte 1, parte 2 e parte 3, dessa forma. Ele tem um total de 319 páginas, porém aqui atrás ele vem falando um pouco sobre o cenário que a autora criou, né? Que a autora escolheu narrar a história. E aqui também vem os agradecimentos, Então o livro acaba com um pouquinho mais de página do que realmente ele tem. Como sempre, a revistinha ela é carregada de informações sobre a história. E nela eu acabei por descobrir que a autora, a Adrienne, ela viveu a sua adolescência quase que completa no Quênia. Ela passou por essas cidades, ela viveu essa cultura e ela comenta aqui, então, na entrevista que ela se sente extremamente nostálgica dessa época que ela viveu, ela tem muitas saudades da África e de tudo que ela viveu lá. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, isso é muito importante para a divulgação do vídeo e para o crescimento do canal. Se inscrever se você não é inscrito. E um beijo, até a próxima!